do Senhor Jesus Cristo, e assim nós te adoramos, meu Deus, nós te exaltamos, e nós dizemos: seja bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia! Seja bem-vindo, Espírito Santo. E já começa a mover aqui no nosso meio. Já começa a mover, meu Deus, os nossos corações. Começa a mover a nossa mente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado. E nos transforma, meu Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o teu nome seja exaltado e glorificado para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Onde a gente estava aqui na igreja, que era o culto da Bíblia, é um culto que foi promovido pelo Conselho de Pastores, e eu creio que tinha quase umas 200 pessoas. Se não tinha, acho que chegou perto. Quase umas 200 pessoas aqui adorando a Deus. E o pastor trouxe uma palavra tão tremenda, né? Deus falou muito comigo. Tenho certeza que todos aqueles que estavam aqui, Deus falou de uma maneira especial. Mas algo que ele falou, e depois eu fiquei pensando, é da gente ser um portador de boas novas. Olha que coisa interessante, a gente que serve a Deus, a gente levar as boas novas, e isso é bíblico. Ele falou assim, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a situação que está acontecendo, é desemprego, é isso, é aquilo, e às vezes a gente começa a trazer para a igreja aquilo que, se a igreja ligar a televisão, se ela vê, a pessoa vai ver as notícias, você vai ver que só está falando disso, só de desgraça. E é verdade, se você for assistir qualquer telejornal que tem, se espremer um pouquinho, sai saindo. Você já prestou atenção? Só fala que tudo está em crise, só fala só as coisas ruins. É traição, é morte, é drogas, é isso e aquilo. Então, quer dizer, a mídia já fala disso para nós. Mas nós temos que trazer as boas novas, e as boas novas é trazer esperança para as pessoas. Amém? E o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é a nossa esperança. Porque o mundo fala assim que a esperança é a última que morre. A nossa esperança ressuscitou. Aleluia! Amém? Fala para o irmão, a tua esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. E se a nossa esperança é Jesus, a palavra de Deus fala assim: nós somos mais que vencedores através de Cristo. Fala isso para o teu irmão: você é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo. Ainda que a circunstância não mostre isso. Amém. Ainda que você já foi em tantos lugares, talvez procurando um emprego, querendo isso, querendo aquilo, as circunstâncias começam a mostrar: nossa, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a última palavra vem dele. E a palavra que vem dele jamais vai ser assim: você é um derrotado. Não está na Bíblia, mas sempre está: você é mais que vencedor. Então nós temos que tomar posse disso. Amém? Então, o que nós precisamos para a gente vencer? Fala para o teu irmão: posicionamento. Posicionamento. Então, algo que o Espírito Santo falou comigo, e eu quero ser breve aqui, que a gente vai ter a ministração da ceia. Você vai estar ministrando a ceia para nós hoje, glória a Deus. E pastor Seba, Glória a Deus. E Deus foi trazendo algo para mim, sobre posicionamento. A semana toda eu já falei para a gente estar lendo o livro de Ruth. Não sei se todos leram, ou se alguns leram. São apenas 4 capítulos. Se você não leu, lê depois, medita isso aí. E Deus precisa trazer algo sobre o posicionamento nesse livro de Ruth. A gente se posicionar para receber a nossa vitória, a gente se posicionar para vencer. Amém? Então abra a palavra de Deus comigo em Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth fica no Velho Testamento. Livro de Ruth. Todos acharam? Fica mais fácil aí, você abre Gênesis, fica no meio entre Gênesis e Apocalipse.
livro que o pessoal mais lê, o livro de Josué. Você abre Josué, vai andando caminhando, você vai ver Ruth. Amém? Aleluia. Então na tua casa, eu vou ler, talvez eu vou estar mais dentro, vou falar muito para estar ministrando, de não tomar tanto tempo que eu falei, mas que fique, você incluído disso, lê o livro de Ruth na tua casa, os 4 capítulos. Amém. Se você não quiser ler tudo, você vai ler. Amém. É impossível nessa época, eu vou ler 2 da manhã, mas é um livro ali, pequeno, 4 capítulos, mas você começa a ler ali e começar a olhar a história, e começar a se colocar dentro dessa história. Você vai ver que você quer ler tudo de uma vez, porque é muito interessante esse livro de Ruth, a posição que essa mulher teve. Eu quero ler apenas um versículo, depois a gente fala um pouquinho sobre Ruth. Então aqui, capítulo 1, no versículo 16, diz assim: disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, queridos? Amém. Olha bem para você ver, que foi o que eu falei, acho que foi na sexta-feira, o finalzinho aqui, Ruth falando para a sogra dela, Noemi: e o teu Deus é o meu Deus. Ela era estrangeira, não era do povo de Deus. Se você vai estar lendo essa história, você vai ver que quando Noemi, ela deixa ali a terra dela junto com o marido e os 2 filhos, é porque ali estão passando por um tempo muito difícil, um tempo de seca, um tempo de fome, e eles saem ali daquela terra e vai para uma terra estrangeira, e lá os 2 filhos dela se casam, então um se casa com Ruth e a outra, esqueci o nome aqui agora, órfã. Então os 2 filhos dela se casam. Depois você vai ler essa história, e eles vivem casados ali mais ou menos por 10 anos. Só que o marido de Noemi morre, os 2 filhos dela morrem, e agora Noemi, ela vai voltar para a terra de Israel. Só que ela quer liberar as 2 noras. E nessa liberação ela fala: olha, não tem como eu me casar, eu ter outro filho, vocês esperar esses meus filhos crescer, se tornar homens, para continuar com vocês e dar continuação a essa descendência. Enfim, estiver um diálogo ali. Órfã, que a outra nora, vai ali dar um beijo no Noemi ali e vai viver a vida dela. Só que Ruth, ela fala nesse versículo que nós lemos aqui, quando Noemi fala isso para ela: olha, não me instes para que te abandone. Olha só, ela não tinha agora, se o marido dela morreu, a sogra dela vai voltar, humanamente falando, ela não tinha obrigação nenhuma de acompanhar a sogra, de estar ali sustentando a sogra ali, porque a sogra ia voltar, e ela ia voltar para o povo de Israel. Ruth podia ficar junto com o povo dela, mas Ruth chega e fala para a senhora: não insiste para mim te abandonar, e deixar de te seguir. Para onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Olha só, o posicionamento de Ruth. A gente falar depois, se você for lá para o final da história, você vai ver o que aconteceu com Ruth. Aí você fala assim: nossa, ela se posicionou, aí tudo deu certo. Mas ela não sabia no final da história dela o que ia acontecer. Mas ela teve uma posição ali, nesse momento onde as coisas não estavam bem. Nós, como servos de Deus, nós temos que nos posicionar. Quando parece que as coisas está tudo ao contrário mesmo, o inimigo querendo fazer com que a gente desiste, com que a gente caminhe meio na contramão da palavra de Deus. Não, é aí que nós temos que posicionar. Espera aí, Deus é o meu Deus,
do alto que vem o meu socorro, eu vou me posicionar em Deus, eu vou fazer segundo o que a palavra me orienta a fazer. Isso é posição. E quando eu tomo uma posição, Deus me abençoa, porque a palavra de Deus me garante isso. Então eu tenho que me posicionar. E às vezes a gente vê, quando a gente vai se posicionar, quando a gente está vindo para Cristo, quando a gente quer se posicionar, a gente quer viver a palavra de Deus, a gente encontra tantas barreiras, e as maiores barreiras que a gente encontra é na nossa família. Você sabia disso? A maior barreira que a gente encontra para se posicionar com Cristo é na nossa casa. Por quê? Porque o inimigo ele vai agir de todas as formas para não deixar a gente se posicionar com o Senhor. Aí você vence a primeira barreira. Não, me posicionei com Cristo. Você acha que o inimigo descansa? Você acha que agora eu já perdi mesmo, já aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, está salvo? Não, ele não vai descansar. Ele vai continuar. Ele vai continuar. E o que nós olhamos, né, para o diabo, uma das coisas que nós vemos que ele é persistente. Ele é persistente em querer derrubar o crente. Você sabia disso? Às vezes é coisinha que acontece, coisinha mínima, quando ele vem de uma forma ali, sorrateira, quando veja começa, né, a fazer ali de pequenas coisas, né, grandes coisas ali, mostrando que não vai dar certo. E se a pessoa não se posicionar, ele começa a olhar para o tamanho do problema dele e esquece de olhar para o tamanho de Deus dele. Ele falou, olha só, quando nós olhamos ali, quando nós falamos que Davi, ele ali enfrentou o gigante Golias, mas se você olhar, o Golias ali, ele se levanta para afrontar o povo de Israel. E você vê ali que todos ali já estavam com medo, não tinha um homem ali que enfrentasse Golias, porque ele era um gigante, mostrava ali o peso da lança dele, era mais de 50 quilos a ponta, e tantas coisas que falam de Golias ali, e não tinha um homem ali para enfrentar ele. Porque ele desafiando ali, 40 dias já desafiando, e não tinha ninguém. E de repente vem ali Davi, e Davi se posiciona ali. E se você começa a olhar, quando Davi ele vai para enfrentar Golias, ele vai falar, não, eu não vou na força do meu braço. Porque muitas coisas, se a gente for na força do nosso braço, a derrota é certa. Mas quando nós enfrentamos algum problema, nós vamos na força do nosso Deus, porque ele jamais conheceu uma derrota. E quando vai Davi ali, e ele enfrenta Golias, ele fala que ele vai na força, né, do Deus dele, que é o nosso Deus. Todo mundo conhece a história, e com uma pedra ele derruba ali Golias, e vai lá e corta a cabeça dele e vence. Será que aqueles soldados, todos falaram, nossa, mas ele venceu, foi tão fácil vencer? Desse jeito eu podia vencer também. Mas quem que se posicionou a estar na frente do Golias para lançar uma pedra? Quem se posicionou para estar ali e falar, não, eu vou na força do meu Deus, e foi lá, e com palavras ali, foi afrontando Golias, e falando, não, hoje eu vou te jogar para as bestas feras. Por que ele tinha, né, aquela certeza? Porque ele sabia no Deus que ele servia. Amém. Então, quando nós nos posicionamos, nós temos que saber qual é o Deus que nós servimos. Então, nós precisamos nos posicionar na certeza que o nosso Deus não mudou. Glória a Deus. E Ele vai nos dar vitória. Então, quando nós olhamos aqui para esse versículo aqui, né, de Ruth, e ela fala, o teu Deus será o meu Deus, e ela vai, né, volta ali com a sogra dela, Noemi, e não foi de uma hora para outra que as coisas mudou na vida dela. Você vai estar lendo ali sobre Ruth, você vai ver que ela fala assim, agora eu vou ali, né, pegar algumas espigas ali, né, que eles estavam colhendo no campo, e ela vinha atrás ali pegando aquilo. Para que ela ia pegar aquilo? Para se alimentar, para ter algum sustento. E ela daí foi dividir com a sogra ainda. Olha que interessante. Agora olha o trabalhar de Deus. Ela não ficou ali parada, não. Ela veio com a sogra dela e falou assim, agora eu estou no meio do povo de Deus e eu vou ficar aqui e as coisas estão tudo bem. Não, ela foi enfrentar o problema. Queridos, nós precisamos nos posicionar, não só vou esperar em Deus. Não, eu tenho que me posicionar e caminhar. E Deus vai, né, as bênçãos vão me alcançando. A Bíblia fala isso para nós. Eu não posso parar, sentar e falar assim, Deus, agora manda as bênçãos aqui. Não, eu tenho que ir caminhando.
Deus vai dando direção, eu vou me posicionando em Deus, Ele vai dando direção, e as bênçãos vai nos alcançando, é palavra de Deus isso. E olha que interessante essa mulher, né, quando ela vai ali colher, catar ali aquelas espigas, a palavra de Deus mostra para nós ali que ela cai no campo de Boaz, que era o segundo resgatador dela, que tinha um na frente ainda. Mas olha o trabalhar de Deus, olha Deus já trabalhando na vida dela, porque ela disse: e o meu Deus, né, e o seu Deus será o meu Deus. Aí ela colocou toda a confiança dela em Deus, e ela ali trabalhando ali, Deus já foi trabalhando. Ela não estava vendo o trabalhar de Deus, a gente não vê. A gente não parece que Deus não está fazendo nada, mas Deus, Ele não para, Ele está trabalhando todos os momentos na sua vida. Amém. Ele não para, Ele está trabalhando em nosso favor. Só que Ele tem a maneira dele de trabalhar. Ruth ali, ela não sabia ali o que estava acontecendo, mas de repente, olha só, ela catando aquelas espigas ali, quando vê, ela está lá no campo de Boaz, sem saber que ele era um resgatador. E depois ela vai ali, tem a conversa ali com a sogra dela, a sogra dela vai explicando tudo para ela, o que ela devia fazer, né? E esse homem, né, depois que ela faz tudo isso, esse homem resgata ela ali e acaba casando com ela. E a palavra de Deus fala assim, que ele era um homem rico. E é tão interessante, e quando nós vemos aqui esse resgatador, né, que é Boaz, e casa com Ruth, que tem um filho, aí você começa a olhar como que é o trabalhar de Deus, né? Boaz, se você for ver, ele era filho de Raabe. Mas só olha para você ver, você fala assim, mas quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que morava em cima da muralha de Jericó. Olha como que Deus trabalha. Então, se esse Deus trabalha dessa maneira, né, e a gente começa a entrar na história e ver ali, nossa, o agir de Deus é tão tremendo, é tão bonito, será que acontece só com esse povo? Será que não pode acontecer comigo, acontecer com você? Será que você também não pode viver milagres de Deus? Você já viveu, só se for olhar e falar assim, ó, olha, quem aqui nunca viveu o milagre de Deus? É mentira, todos nós já vivemos milagres de Deus, mas qual o milagre que você tem colocado diante de Deus? Qual o pedido que você tem colocado diante de Deus que é muito grande que Ele não pode realizar? Tem algum milagre que o nosso Deus não pode realizar? Tem algum milagre que você pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu ia pedir isso, mas isso aqui é muito grande, o Senhor não vai conseguir. Tem algum para fazer isso? Não existe. O nosso Deus, Ele pode fazer com que o impossível se torne possível. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Amém. Nós olhamos aqui, né, para falar de Raabe. Muitas coisas a gente podia falar de Raabe. Raabe, ela morava em cima da muralha ali de Jericó, uma muralha que dava 10 metros de largura, e a casa dela era em cima da muralha. E quando ali, Josué envia os espias ali, e aqueles 2 espias vai e se refugia na casa dela ali, e ela dá cobertura para eles, para que eles não morram. Mas por que ela fez isso? Porque ela sabia do poder de Deus, mesmo ainda não fazendo parte do povo de Deus, ela via falar o que estava acontecendo, e aquilo já levou ela a ter uma fé maior do que, talvez, do que muitos que estavam ali do lado do povo de Deus. Talvez a fé deles não atingia ali a fé de Raabe, porque Raabe vai ali e dá cobertura para eles, fala assim, olha, só que é o seguinte, quando o teu Deus te der essa cidade aqui, ó, não esquece de mim não. Olha a certeza que ela tinha que Deus ia destruir Jericó. Olha a certeza que essa mulher tinha, ainda não fazendo parte do povo de Deus. Será que muitos que estavam ali com Josué, quando ele falou assim, olha, a gente vai dar 7 voltas ali em volta de Jericó e ninguém vai falar nada? Será que muitos ali nas primeiras voltas, será que não pensou assim, José está louco? Você acha que uma muralha de 10 metros de largura, não sei quantos de altura aí, vai cair só da gente andando aqui sem falar nada? Sabe que muitos estavam ali, sabe que falou assim, José ficou doido. Mas eles deram ali aquelas voltas. No 7º dia, 7 voltas, trocaram a trombeta, gritaram e a muralha foi caindo. Agora começa a prestar
atenção para você ver, a muralha vai caindo, e quando chega ali na casa de Raabe, para. Como que parou? Por causa do poder de Deus. Glória a Deus. Porque ali tinha uma mulher que tinha fé. Talvez, será só porque ela colocou ali aquele cordão de escarlate, ou seja, um cordão vermelho na janela, e veio destruindo tudo que veio destruir. Queridos, apenas a obediência dela. Porque os homens falam assim, você só coloca ali um cordão de escarlate ali na tua janela, porque quando vinha Deus para tomar ali, vai ver aquele cordão ali, vai parar. Se ela não tivesse fé, ela fala, sabe o que vai acontecer? Não, mas ela foi lá e colocou, mesmo não fazendo parte ainda do povo de Deus, ela vai e coloca lá, crendo por fé. Só que agora ela ainda está em cima do morro. Só que ela vai ter que descer agora. Ela não vai viver ali somente num pedaço ali, de muro e continuando ali vivendo, cuidando de prostituta. O serviço dela era esse. Só que agora ela tinha que descer. Ela tinha que descer do muro com todos os familiares que estavam ali dentro da casa dela, porque essa era a promessa. E agora ela tinha que ter um posicionamento. Fala para o teu irmão de novo, posicionamento. Posicionamento. E ela tinha que se posicionar. Eu vou estar do lado do povo de Deus ou eu vou descer do outro lado? Aonde eu vou estar? Agora, olha só como posicionamento. Muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Até para servir a Cristo, se a gente se posicionar para servir a Cristo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. A maior coisa que eu tenho que abrir mão quando eu vou servir a Cristo é o mundo. Eu não posso dizer que eu estou servindo a Cristo e andando da maneira como o mundo anda. Aí eu não me posicionei ainda. Aí eu falo que eu sirvo a Cristo, mas somente em palavras. Se a gente perguntar para muitos, como eu já falei, você não, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Mas nós temos que, tem aqueles que se posicionam. Não, eu me posicionei a caminhar com Cristo. Então eu tenho que deixar as coisas velhas. Isso já ficou para trás. Agora tudo vai ser novo na minha vida. Isso é posicionamento. Então quando nós olhamos aqui, Raabe, ela teve que fazer isso. Eu vou me posicionar agora. E a posição dela foi estar no meio do povo de Deus. E agora no meio do povo de Deus, uma das coisas que ela tinha que abrir mão era o trabalho. Porque se ela fosse trabalhar como prostituta no meio do povo de Deus, não ia ter jeito. Mas ela se posicionou. Agora olha que interessante, ela servindo a Deus ali. Ela se casa com Salomão. Olha Deus colocando ali, algo ali na vida de uma pessoa que se posiciona com ele. Ela se casa. Aí ela tem o filho Boaz. Aí Boaz, nós vimos aqui a história de Boaz, você vai ler depois da tua casa, e ele se casa com Ruth. Olha o trabalhar de Deus como é maravilhoso. Aí se casa com Ruth. Aí você vai vendo ali, eles também têm um filho. E o filho chama Jessé. E depois Jessé tem um filho, tem mais filhos, mas tem um filho que se chama Davi. E é o que se torna rei. Então só para você ver, olha a descendência ali que vem de Davi. A gente podia ver tantos, mas de duas mulheres que se posicionou e está na presença de Deus, fazem parte da descendência de Davi, do rei Davi. E se você continuar vendo ali a genealogia ali lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que vai chegar até Jesus Cristo. Aleluia. Queridos, então quando nós nos posicionamos diante de Deus, Ele vai de alguma forma abrir as portas para nos abençoar, porque nós nos posicionamos. Não é as circunstâncias que vai nos tirar da presença de Deus. Então aqui Ruth, quando ela se posiciona, ela se torna bisavó do rei Davi. Olha que coisa tremenda se a gente começar a olhar. Então quando nós nos posicionamos na certeza que nós falamos, não, eu agora a minha vida daqui para frente vai ser dessa maneira. As circunstâncias não vai fazer eu andar com a cabeça baixa, eu vou me posicionar em Jesus, minha vida vai ser transformada, as coisas começam a acontecer naturalmente.
as coisas começam a acontecer na nossa vida. Eu só tenho que caminhar, caminhar posicionado em Deus, amém? Nós temos que profetizar tempos melhores na nossa vida. Quando você se posiciona, você tem que profetizar tempos melhores. Eu não posso mais, o que será que vai ser amanhã? Se a crise está assim, não, profetizar tempos melhores, não, se eu estou precisando disso, Deus vai abrir as portas para mim, né? Conversa com teus irmãos, profetiza bênção na vida dele, profetiza tempos melhores na vida dele, né? E nós temos que andar dessa maneira, sempre profetizando, né? Tempos melhores, sempre profetizando bênçãos. Deus, Ele olhou para o ventre de Sara e viu uma nação. Olha que interessante, só que o ventre de Sara era estéril. E Deus olha e fala para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação. Agora, olha só, quando Abraão casa com Sara, qual que é o que será que é o desejo dele? Ele tem um filho. Esse era o desejo de Abraão, né? Deixar descendentes. Só que Sara é estéril. E quando Deus faz a promessa para Abraão, ele já é um senhor de idade. Nós conhecemos essa história, mas quando Deus profetiza, algo vai acontecer e é aquilo que Deus falou. O que Deus tem profetizado na sua vida? Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se a promessa vem de Deus para a tua vida, vai se cumprir no tempo certo. E nós olhamos ali quando Abraão, esse milagre acontece na vida dele, ele já tem 100 anos de idade. Aos olhos humanos era impossível isso acontecer. Sara já tinha 90. Mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Bem, o que nos faz parar é não acreditar que Jesus pode fazer o impossível na nossa vida. O que nos faz parar é deixar de acreditar. Por causa das circunstâncias, muitas vezes parece que a gente começa a desacreditar das coisas. Mas será que é realmente isso? Aí o inimigo já vai ficar falando, olha, estou conseguindo. A primeira coisa que ele vai fazer é minar a sua fé. E quando você começa ali a perder a sua fé, nada vai dar certo. Porque você só vai ver derrotas. Você não consegue sonhar mais. Porque aquele que tem fé, ele sonha. E nós precisamos sonhar. Porque a gente nunca vai além dos nossos sonhos. Você nunca vai além dos seus sonhos. Para você querer alguma coisa, você tem que sonhar com aquilo e ter fé que você vai conseguir. E fé é a certeza da vitória. É a certeza, a convicção de fatos que não se vê, e fala em Hebreus capítulo 11. Isso é fé. É você ter certeza que aquilo vai acontecer. É andar por fé. E a palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que caminhar por fé. Amém? E se a gente começa a ficar desacreditar, começa a gerar medos em nós. Você começa a ficar com medo das coisas. Mas não vai dar certo. E você tem medo disso, tem medo daquilo. Mas o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois? E você vai, o inimigo vai trazendo aquele medo. E você começa a viver em função de medo. Olha aqui, Mateus capítulo 14, no versículo 24. O versículo 24 eu vou ler, mas se você, depois da tua casa, se você quiser ler antes, esse versículo que eu vou ler, ele faz parte de quando Jesus andou sobre as águas. Então aqui Mateus capítulo 14, versículo 24, fala assim, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha só, os discípulos, quando viram Jesus caminhando por sobre as ondas ali, eles assustaram. E é tão interessante
né, se você ler essa história toda, você vai ver que o barquinho estava quase afundando já. O vento contrário, as ondas, né, altas. Às vezes nossa vida está desse jeito. Os ventos estão contrários, as ondas estão altas, parece que a gente vai afundar, parece que a gente não vê saída, mas de repente Jesus vem andando ali. Glória a Deus. Queridos, Jesus ele pode andar por cima das nossas dificuldades para a gente ter um encontro com a gente. Amém. Mas eu tenho que ter fé para isso. Jesus estava andando ali por sobre ali, aquelas ondas, aquele vento contrário, né, para encontrar ali com os discípulos que talvez estavam todos com medo ali dentro daquele barco, achando que ia perecer. E quando eles olham lá, é um fantasma, eles não reconhecem Jesus. O medo também faz a gente perder a esperança, faz da gente não botar fé em que Jesus pode mudar a nossa situação. O medo nos prende no natural. O medo não deixa você viver o sobrenatural. O medo prende você no natural. O medo nos coloca dentro de uma prisão e nos impede de agir. O medo faz isso com a gente, né? Nós temos medo do que não podemos controlar. Você prestar atenção para você ver como você começa a ter medo das coisas, que a gente vai perdendo a fé. O medo ofusca a nossa visão, ele distorce a nossa visão. O medo nos leva a enxergar os obstáculos maiores do que realmente são. E não é verdade isso? O medo ele faz você enxergar os obstáculos maiores do que realmente são. Agora, quando nós olhamos para o tamanho do nosso Deus, é quando a gente está caminhando por fé. Aí você olha e você já sabe, não estou passando por isso, mas a palavra de Deus diz isso. Aí parece que esse medo vai saindo. O medo, ele gera insegurança. O medo nos acovarda. Deus nos leva a vencer o medo. Fala isso para o teu irmão. Deus nos leva a vencer o medo. Deus nos leva a vencer o medo. A palavra de Deus fala assim, que o verdadeiro amor, ele lança fora. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém? Coloca isso no seu coração. O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Se nós amamos realmente a Cristo, nós entendemos desse amor que ele tem por nós, a gente não vai andar com medo. O amor de Deus por nós nos constrange, Ele não quer que a gente pereça. Eu estava ouvindo uma mensagem do Luiz Hermínio, e quando ele estava ministrando, ele ministrou, e de repente ali o Levita que estava louvando ali começou a cantar só esse trechinho. Não sei se vocês já ouviram, que o amor lança fora o medo. É tão tremendo isso. Talvez ali você está prestando atenção na palavra, mas no momento do louvor, começa a falar algo no coração da gente. Falou comigo nesse louvor, quando eu já tinha lido esse versículo. Mas quando ele começou a louvar lá, que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Antes o perfeito amor lança fora todo medo. E ele continua, e no amor não há medo. E quando você começa a olhar para isso e fala assim, mas é verdade, o amor de Deus por mim é tão grande, tão maravilhoso. Olha o que Deus fez por mim, ao ponto de dar o melhor que Ele tinha, que era Jesus Cristo, para morrer por mim na cruz do Calvário. O amor dele é muito grande por mim. Então não é o amor dele, né? Se eu entender esse amor, eu não posso andar com medo das coisas que estão acontecendo. Antes do perfeito amor, ele lança fora o medo. E o medo não vai nos aprisionar mais. Glória a Deus. Toma posse disso, o medo não vai te aprisionar mais. Amém. Porque quando você toma posição e você começa a caminhar, quando você se posiciona diante de Deus, mas com essa certeza, Deus vai fazer algo na minha vida hoje, as coisas vão acontecer. Mas nós temos que caminhar, Amém? Sempre o vento vai ser contrário para nos impedir de entrarmos e vivermos o sobrenatural. Sempre vai ter vento contrário. Sempre. O inimigo ele usa as circunstâncias para fazer com que você desacredite dos milagres que Deus pode fazer na tua
Se você olhar ali, né, nessa passagem, e quando ali Pedro, ele olha e fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, faz-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus fala para ele assim: vem. E quando ele está ali, né, com os olhos em Jesus, quando ele ouve a palavra de Jesus, vem Pedro, ele coloca os pés ali e ele vai andando também sobre as águas. Mas na hora que ele tira os olhos de Cristo, começa a olhar para as ondas, começa a olhar, né, a força do vento, ele começa a afundar. E rapidinho ele grita: Senhor, socorre-me! E Jesus está pronto ali para pegar ele para a mão e levantar ele e colocar dentro do barco. Agora, por que será que ele foi afundando? Porque ele tirou os olhos de Cristo e ele começou a olhar para as circunstâncias. Quando nós olhamos para as circunstâncias, a gente vai afundar. Mas quando eu começo a olhar para Cristo, não importa o vento contrário, não importa as ondas fortes, de uma maneira ou de outra, Deus vai nos sustentar. Amém? Esse é o nosso Deus. Aqui em Josué capítulo 1, versículo 9, diz assim: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha que palavra que Deus traz para nós, né? Para a gente não se desanimar, não apavorar, porque Deus, Ele está conosco, e isso é fé. Acreditar dessa maneira aqui que Deus falou para Josué é ter fé. E quando Deus fala isso para Josué, é o momento que Josué está desanimado. Então muitas vezes a gente, né, bater um desânimo é normal. A fé te leva à virtude de um ângulo diferente, totalmente claro. Isso é andar por fé, nos leva, né, a andar sobre os problemas, sobre as circunstâncias. Nada nos prende quando nós temos fé. Não existe impossível quando a gente tem fé. Quando você anda por fé, né, não tem impossível na tua vida, porque você acredita no Senhor. Você sabe que Deus vai agir no momento certo. A fé chama as coisas que não existem à existência. A palavra de Deus fala isso. A fé, aquilo que não existe, a fé, né, chama a existência. E Deus faz isso na nossa vida, porque nós estamos andando de acordo com a palavra dele. Para andar no sobrenatural, o seu foco tem que ser sempre Cristo. Nosso foco tem que ser sempre Cristo. Amém? Nós vemos aqui que Pedro, ele afundou porque parou de olhar para ele. Tirou o foco ali que era Jesus. Então aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A palavra de Deus nos leva a fazer isso, né? Colocar os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fala para o teu irmão assim: tira os olhos dos problemas. Os olhos dos problemas. Agora fala para ele assim: coloque em Jesus. Coloque em Jesus. Nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus. Amém. Amém? Amém. A fé nos leva a enxergar muito à frente, além do hoje, além do agora, além do tempo, pois Deus está acima do tempo. A fé em Cristo é a chave que te leva a vencer o medo, romper a incredulidade, sair do comodismo. A fé muitas vezes é arriscar, é se lançar, é crer de todo o coração. João capítulo 11, versículo 40 fala assim: disse-me Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então nós temos que crer. Se você quer ver o agir de Deus na tua vida, você tem que crer. E Jesus fala isso aqui, né, para Marta, quando está ali Marta e Maria, quando o Lázaro morreu já faz 4 dias, e ela está ali conversando com Jesus, fala assim: ó, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Agora, para elas, né, viver isso, para ver isso, era necessário elas deixar que tirasse a pedra. Porque as 2 irmãs ali, onde Lázaro foi enterrado, que tinha uma pedra ali, se elas falassem assim: não tira a pedra não, eu não quero que tire, o milagre jamais ia acontecer. Às vezes tem muitos crentes que não estão vivendo milagre, porque não tira a pedra e não deixa os outros tirar também. Às vezes não consegue tirar a pedra porque é muito pesado, mas não deixa as pessoas também ajudar a remover essa pedra.
Agora, para o milagre acontecer, é necessário que a pedra seja removida. E quando elas permitiram que a pedra fosse tirada, Jesus só falou assim: ó, tirai a pedra. Jesus não foi lá empurrar a pedra. Ele tinha todo o poder para falar assim: ó, sai pedra. Não tinha? Ele podia chegar e falar assim: ó, sai, ia rolar sozinho. Os anjos iam empurrar aquela pedra lá. Mas ele fala assim: ó, tirai a pedra. Alguém teve que ir lá e rolar aquela pedra. Alguém rolou a pedra para que acontecesse o milagre na vida de Lázaro. Alguém rolou a pedra ali para que aquilo, né, que viesse ali um milagre na vida de Marta e Maria. Às vezes tem pessoas que precisam rolar a pedra para nós, mas eu tenho que deixar essa pedra ser rolada. Então é algo para a gente pensar. Eu preciso me posicionar em Deus para que o milagre aconteça. Amém? Se coloca em pé, nós vamos orar. Senhor meu Deus, nós te adoramos, Jesus. Deus nos ajuda, Pai amado, Deus, a nos posicionar com o Senhor dia a dia, Pai. Independente, meu Deus, do tempo que nós temos de conversão, independente, meu Deus, daquilo que nós conhecemos a respeito do Senhor, porque às vezes nós não conhecemos nada. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que faz milagres, mas muitas vezes nós não estamos vivendo estes milagres, ó Deus, porque nós não conseguimos, ó Pai amado, nos posicionar realmente diante do Senhor. Nós não conseguimos entregar, meu Deus, tudo que realmente somos, tudo que realmente temos nas Tuas mãos e dizer: cuida de nós, Senhor, cuida de nós. Às vezes nós queremos segurar partes ainda. Enquanto nós seguramos partes, meu Deus, nós impedimos o trabalhar do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos faz, meu Deus, a entregar, meu Deus, por completo nas Tuas mãos, meu Pai. Tira de nós, meu Deus, toda a preocupação, meu Pai amado, meu Deus, tudo aquilo, meu Deus, que nos impede, meu Deus, meu Pai amado, de viver, meu Deus, oh meu Deus, alegres na Tua presença, Pai amado. Meu Deus, abre as portas, meu Deus, abre as portas para o Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, meu Deus, de acordo com a necessidade de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado, meu Deus, eu oro dessa maneira, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Deus, de alguma forma, meu Deus, realizando milagres, meu Deus, realizando, meu Deus, aquilo que parece que é impossível para nós, meu Pai. Mas eu peço a Ti, Espírito Santo, nos ajuda a posicionar com o Senhor. Nos ajuda a posicionar com o Senhor. Esse, Pai amado, meu Deus, é o segredo, Pai amado, para a gente viver milagres. É posicionamento. O Senhor trouxe essa palavra essa noite, meu Deus, para nos posicionarmos realmente com o Senhor, Pai amado. Para que as bênçãos, meu Deus, não fujam, Pai amado, de nós. Mas nós queremos, Pai amado, que ela nos alcance. Nós queremos, Pai amado, que as bênçãos nos alcancem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca, meu Deus, nessas vidas que estão aqui nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, toca em nós. Toca em nós, Espírito Santo. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Pai amado, para que o Senhor venha e nos mude por completo. Nos ajuda, meu Deus, a falar, Deus, igual o rei Ezequias falou. Quando o Senhor disse ao Pai amado, meu Deus, que ele ia morrer, meu Deus, ele chora, meu Deus, ele vira, meu Deus, para a parede e fala com o Senhor, que era para o Senhor lembrar que ele tinha servido o Senhor com interesse de coração, com o coração inteiro. Meu Deus, nos ajuda, meu Deus, a viver dessa maneira, Pai amado. Meu Deus, a viver para o Senhor com o coração inteiro. Deixa ele ter reservas para o Senhor, Pai amado. Reservas, meu Deus, que nos impedem de ser abençoados. Tira de nós, meu Deus, todo pecado, Pai amado. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus, nós não queremos, ó Pai amado, viver, meu Deus, ó Pai amado, com pecadinhos escondidos, ó Pai amado. Sabendo, ó Pai amado, que isso nos faz ficar distante do Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Pai amado, que o Senhor não habita onde há pecado. Meu Deus, se o Senhor não habita onde, meu Deus, há pecado, ó Pai amado, se o Senhor não está presente, também, ó Pai amado, as bênçãos do Senhor não vão nos acompanhar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a posicionar. Oh, meu Deus, em
a resistir o pecado, a resistir, meu Deus, as artimanhas do diabo, Pai amado, porque a tua palavra diz isso. Se nós resistirmos o diabo, ele vai fugir de nós. Mas primeiro, meu Deus, nós precisamos sujeitar a Deus. Nos ajuda, meu Deus, a sujeitar ao Senhor, Pai. Nos ajuda a confiar mais em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa o nosso pastor aqui. Ele está passando para a ceia. Você vai estar ministrando. Amém, amados, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados, dia de Santa Ceia, para mim, particularmente, é um dia de muita alegria. É um dia de muito regozijo no meu coração. Algumas pessoas que eu conheço, dia de Santa Ceia, nem vêm na igreja. Ou se vem, passa o culto, pensando aí, a ceia está chegando, se participo ou não participo, e agora o que eu faço? Para o Senhor nos diz, meus amados, que nós precisamos nos examinar a nós mesmos, por conta de nós não sabermos discernir o corpo, por conta de não discernirmos o corpo. Mas o problema em si não é nós não participarmos da ceia, e sim é daquilo que nós nos alimentamos durante o mês inteiro. Gostaria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em João 6. Rápido. Nós precisamos discernir o corpo, é um dia de muita alegria, amém, amados? Se nós estamos aqui é porque um dia a palavra do Senhor, que é o corpo de Cristo, nos alcançou, e o perdão dele pelo seu Espírito, o sangue dele que nos purificou de todo pecado, nos tocou e nos purificou, e hoje nós estamos aqui aptos para participar dessa ceia. Amém, meus amados? Capítulo 54 diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Capítulo 60, o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem poderá suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Jesus sabia que desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, não discerniram o corpo, não discerniram que era o sangue, o espírito, a carne, o pão. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém, amados? Pedro discerniu o corpo. Pedro entendeu a mensagem que Cristo estava falando ali. Muitos deixaram de seguir naquele momento porque disseram que era duro aquele discurso. Como o pastor Gil disse aqui, quando nós passamos a servir a Cristo, automaticamente algumas coisas, não somente algumas, mas muitas coisas nós deixamos para trás. Muitas coisas para trás, porque é impossível nós servirmos a Jesus e continuarmos vivendo nas velhas práticas. Porque o próprio Espírito que testifica as nossas vidas, a palavra, ele traz no nosso coração o entendimento daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. Hoje é uma noite de posicionamento, como o pastor já acabou de ministrar aqui. E eu quero convidar você a se alegrar de hoje em diante, de agora para sempre. Mas nós sabemos que a ceia, ela não veio para nos acusar. A ceia, ela não veio somente para nos confrontar acerca de se você vive o certo ou errado. A ceia, ela veio para testificar que nós temos Cristo, e visto que Ele é o Cristo, Filho de Deus, e que nós dizemos para Ele quando nós estamos aqui diante dessa ceia: Senhor, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Hoje eu e você, nós viemos aqui participar da ceia, porque nós declaramos: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Como nós queremos participar da ceia, meu amado,
beber de Jesus. Você acorda de manhã e vai dormir sabendo que o seu alimento é comer da carne dele e beber do seu sangue. É se alimentar da sua palavra e se lavar do seu sangue todos os dias, lavar nossas vestes. Que quando nós chegarmos diante da ceia dele, o nosso coração está alegre, porque nós estamos firmes e temos crido e visto que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus. Nós temos crido, irmão, por isso nós estamos aqui. Nós temos crido, por isso nós vamos participar dessa ceia. As palavras dele são espírito e vida. A palavra do Senhor nos disse aqui que aquele que come da carne e do sangue dele vive por ele, vive pela causa dele, se alimenta dele. E do que nós temos nos alimentar, irmão, diante de todos esses dias? Como o pastor Judite disse no início da palavra, nós temos nos alimentado do que o mundo tem falado. São das tragédias, são da crise financeira, são do que o mundo ao redor está falando. Se nós comermos e bebermos do Senhor Jesus, nós estaremos caminhando sobre as águas como Aleluia. Nós estaremos caminhando sobre as circunstâncias. Nós estaremos caminhando sobre as circunstâncias quando nos alimentamos dele. Quando nos fartamos da sua presença, quando nos fartamos da sua palavra, do seu perdão, do sangue que nos purifica de todo pecado. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Feche os seus olhos, meus amados. Feche os seus olhos. Examine a sua vida, amado. Coloque a sua vida diante do Senhor nesse momento. O pastor já falou aqui que o verdadeiro amor lança fora todo medo e também lança fora toda culpa e lança fora toda acusação. E o sangue dele nos purifica de todo pecado. Eu convido você a declarar: não deixe de tomar a ceia. Não deixe de tomar a ceia. Se você tiver um motivo, depois você pode com o pastor G, pastor Aquela, converse com eles. Mas eu convido, eu desafio você a se alimentar, a reconhecer, Senhor, para onde eu irei. Só que eu tenho essas palavras, eu tenho um compromisso. Muitos deixaram de andar com ele porque ele estava chamando isso para compromisso. Santa Ceia é quando você vem e tomar o sangue, esse suco de uva que simboliza o sangue, e come do pão que simboliza a carne, e fala, e declara para Jesus: Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Eu sou daqueles que permanecem contigo. Eu não sou daqueles que vão por causa do duro discurso, porque a porta é estreita, o caminho é apertado. Não, eu venho aqui declarar: eu tenho um compromisso contigo. Senhor Deus, nós oramos, colocamos as nossas vidas nas suas mãos, apresentamos a Deus todo o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa vida diante de Ti. Clamamos ao Teu Espírito Santo que agora nós estamos aqui alegres, estamos aqui felizes, estamos aqui, mesmo que chegamos aqui debaixo de duras circunstâncias, mas viemos caminhando, porque foi o Senhor que nos trouxe dessa noite desse lugar, Senhor. É o Senhor que nos faz caminhar sobre as águas, e chegamos aqui caminhando, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Apresentamos as nossas motivações, os nossos pensamentos, os nossos inteiros, os nossos valores, os nossos pensamentos, aquilo que nos motiva, aquilo que nos impulsiona. Toda e qualquer coisa que estiver desalinhada da Tua palavra, que estiver desalinhado no pão da Tua palavra, que estiver desalinhado no sangue, Senhor, do Senhor que nos purifica de todo pecado, nós te pedimos perdão. Te pedimos perdão pelo pecado que praticamos de forma consciente e de forma inconsciente. Te pedimos perdão, nos arrependemos, nos posicionamos num compromisso contigo, de que teremos uma vida reta e santa para te agradar, Senhor. Precisamos viver uma vida para que te agrade. E essa ceia significa um compromisso que um dia eu criei, que um dia o Senhor me salvou, que um dia o Senhor me atraiu, o Senhor transformou minha vida. E eu declaro hoje aqui: para onde irei eu? Só tu tens essas palavras de vida eterna. E eu selo meu compromisso contigo aqui essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu reafirmo meu compromisso que eu te seguirei, não importando as circunstâncias. Eu te seguirei, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar você. Nós vamos abençoar o suco de uva, o pão. Em nome de Jesus, não deixe de participar. Participe de coração aberto, participe de coração confiante, e que o Senhor é contigo.
Senhor, nós oramos aqui em nome de Jesus, Pai, abençoando esse pão, abençoando esse suco de uva. E nós cremos, Senhor Deus, porque o Senhor quis fazer isso em memória de mim, toda vez que fizer isso, fazer isso em memória de mim, porque nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor fez isso, toda essa obra, de ser levado à cruz, levar os nossos pecados, levar as nossas culpas na cruz, desceu à sepultura, depois de 3 dias ressuscitou, está sentado agora diante de Deus Pai. Nós fazemos isso em memória de Ti. Nós consagramos esse pão, nós consagramos esse suco de uva e celebramos aqui a Santa Ceia do Senhor, a carne e o sangue do Senhor, a carne e o sangue do qual nos alimentamos todos os dias, para vivermos por Ti, para vivermos em Ti e através de Ti, Senhor. Purifica-nos, santifica-nos, renova-nos, fortalece-nos para mais um tempo de caminhada, para esse ano que está chegando, Senhor, e viveremos e seremos aperfeiçoados no Teu amor e seremos transformados de glória em glória, de glória em glória. E participamos da ceia com alegria, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode servir, pastora? Venha, pastora. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, Teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seu nome é vida, Seu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Seu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Você pode abrir a sua casa, igual para isso aí. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Todos pegaram? Amém? Tem aí um minutinho para agradecer. O que você está segurando aí tem peso espiritual violento, tem um peso espiritual sobrenatural, tem um peso de obediência, tem um peso de palavra, porque as suas palavras são espírito e vida. Isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui não é um ritual religioso, isso aqui é um segredo espiritual. Nós estamos partilhando do corpo do nosso amado Jesus. Nós estamos lembrando daquilo que Ele fez por nós. Ele nos tirou da